Estamos aqui no gráfico diário e você percebe que esse é o candle onde a gente fez uma entrada de compra. E por que é que a gente fez essa entrada de compra nesse ponto? Veja só o seguinte, esse candle em questão, imagina que ele está em aberto e que a gente fez essa entrada faltando 10 minutos para encerrar o pregão. A análise que a gente vai fazer é o seguinte, aonde está a menor mínima das últimas duas barras fechadas no gráfico, certo? A gente não vai fazer análise de mínima de candle em aberto, a gente só faz análise das mínimas dos candles que já fecharam. Então a gente pega aqui esses dois últimos candles e aí você percebe o seguinte, a gente teve uma mínima aqui e outra mínima aqui. Entre essas duas mínimas, qual foi o menor ponto? Foi esse ponto aqui. Então esse é o ponto que a gente vai considerar para fazer a análise se a gente deve ou não entrar na operação. E como que vai funcionar? Nós vamos fazer aqui uma entrada de compra quando o candle do dia estiver fechando a uma distância de pelo menos 1% da menor mínima das últimas duas barras. Nesse caso, a distância foi de 1,41%. Então ele satisfez aí a nossa condição de pelo menos 1% de distância, fechando abaixo da menor mínima das últimas duas barras. A entrada a gente vai fazer faltando aí uns 10 a 5 minutos para o fechamento do candle, para o encerramento do pregão aqui no gráfico diário. Fazendo essa entrada, nós vamos trabalhar com um alvo na metade da barra de entrada, que foi essa aqui, ó. Então o nosso alvo ele vai ficar aqui na metade e a gente vai ter um stop de emergência, porque o foco dessa estratégia é taxa de acerto. Então o nosso stop ele não vai ter um papel fundamental aqui nessa estratégia, ele apenas tem um objetivo de proteger a gente em caso de uma virada extrema do mercado. E olha só o que aconteceu aqui, a gente teve o nosso alvo atingido aqui nesse ponto, certo? Olha só, tivemos o alvo aí de 1,14%. Aí você pode estar se perguntando o que é essa linha superior que está passando aqui. Essa linha é a média exponencial das últimas duas máximas. A gente também vai utilizar ela na nossa estratégia. Nós vamos utilizar ela da seguinte forma: se o mercado não pegar o nosso alvo e algum candle fechar acima dessa média, a gente também vai encerrar a operação. Perceba que a gente teve mais uma entrada acontecendo aqui. E por que é que ela aconteceu? Olha só, pega aqui as últimas duas mínimas no gráfico e o menor ponto a gente vê que foi aqui, ó. A menor mínima das últimas duas barras foi aqui. Faltando 10 minutos para encerrar o pregão foi que a gente fez essa análise, né? E aí você percebe que esse candle ele estava fechando aí, ó, a pelo menos 1% de distância. Aqui no caso foi menos 1,62%. Então satisfez a nossa condição aí que o candle precisa fechar pelo menos 1% de distância da menor mínima das últimas duas barras. Entrando aqui faltando 10 minutos para fechar o pregão, a gente vai esperar a abertura do dia seguinte e colocar o nosso alvo na metade dessa barra. E o alvo foi atingido aqui, ó. Olha aí. Esse candle estava fechando a pelo menos 1% de distância. E aí você percebe que a gente fez uma entrada de compra e o alvo vai ficar na metade da barra que gerou o sinal. Vai ficar mais ou menos aqui. A gente tem o alvo na metade, o stop de 8%. E se algum candle fechar acima da média, a gente encerra a operação. Só que no caso aqui, o nosso alvo foi atingido. Tivemos aí um alvo de 1,85%. Mais uma operação acontecendo aqui, ó. Menor mínima das últimas duas barras tinha sido aqui. Esse candle conseguiu fechar uma distância de pelo menos 1% abaixo da menor mínima. A gente entrou próximo ao final do pregão com o alvo na metade. Foi um alvo aí bem longo que foi atingido, ó. Temos um resultado de 3,96%. Lembrando que a gente também trabalha com stop, né? Nosso stop aqui ele estava em 8%. Ficaria mais lá para baixo, mais ou menos aqui. Stop de 8%. Mais uma entrada aqui, alvo atingido. E você percebe, né, uma sequência de 100% de acerto aqui dessa estratégia. Estratégia bem efetiva, ela consegue ter uma taxa de acerto muito boa. Na situação aqui a gente teve um alvo menor, que foi de 0,58%, por aí assim. E aí,
Se você está gostando desse vídeo, dá uma clicada no like. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro sempre que a gente vier trazer aqui uma estratégia, uma regra de coloração. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e também deixar o seu like para apoiar o nosso canal. Então tá aí, ó, mais uma entrada sendo feita aqui com um alvo atingido, alvo de 1,16%. E aí você pode se perguntar, será que essa estratégia funciona? Sim, ela vai funcionar em gráficos diários de determinadas ações, né? A gente precisa selecionar as ações e aí, dependendo da ação, a gente vai ter isso aqui, ó, é uma curva de capital ascendente, a estratégia funcionando muito bem. Veja só aqui na EG E3, você percebe que excelente curva de capital também, principalmente aqui pegando no período recente, ó, a estratégia está funcionando muito bem. E a gente tem esses números aqui, ó, 201 operações com 87% de acerto, foi aqui, ó, um fator de lucro de 2,01, um payoff de 0,24 e um drawdown de 14%. No caso da Fleury, né, que a gente estava vendo aqui, você percebe que a gente teve essas estatísticas aqui, ó, praticamente uma taxa de acerto de quase 90%, né? Veja só que na TRPL4 a gente teve aqui um fator de lucro de 2,16, foram 82 operações, 85% de acerto, payoff de 0,31 e o drawdown aqui foi um pouco maior, de 27%. A curva de capital foi essa, né? Tá aí, ó, subindo ao longo do tempo. Veja só aqui na ITSA3 tivemos aí um fator de lucro de 3,27, 65 operações, 84% de acerto, payoff de 0,47 e drawdown de 14%. Veja só aqui na VIVT3 a gente teve essa curva de capital super ascendente, aí com essas estatísticas aqui, ó, fator de lucro de 2,35, 84% de acerto, payoff de 0,34 e drawdown de 11%. CCRO3 a gente teve aí fator de lucro de 1,87, 199 operações, 84% de acerto, payoff de 0,25, drawdown de 14% e essa curva de capital ascendente. Tivemos aqui também na YouTube 3 esses números aqui, ó, 149 operações, 85% de acerto, fator de lucro de 2,31 e um drawdown de 17%. Para fazer esse backtest eu utilizei o editor de estratégias do Profit Chart. Essa ferramenta ela é muito boa, né, porque ela vai permitir você criar estratégias não só para testar aqui as estatísticas, mas também para automatizar. A gente consegue automatizar os setups para day trade. E não só isso, a gente consegue utilizar essa ferramenta também para criar regras de coloração, indicadores, é muito útil, né? Se você tiver interesse, confira o primeiro link aí na descrição, que eu tenho lá um treinamento ensinando passo a passo de como utilizar essa ferramenta. E a gente fornece também o nosso suporte na criação de códigos aqui para o editor de estratégia do Profit Chart. Se você gostou desse vídeo, é só dar uma clicada no like e nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma Profit Chart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição.